Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer uma das características mais importantes para quem estuda físico-química, que são o quê? Que são as leis, mais especificamente as leis da termodinâmica. Elas são 4 leis, mas elas foram indicadas de uma forma um pouco diferente, tá? Inicialmente surgiu a lei 1, a 2 e a 3. Só que a lei 0, que é uma das mais importantes, a gente parar para pensar assim, ela acabou surgindo depois, né? Então, hoje ela ganha o nome de lei 0, mas ela veio depois das outras 3, tá? Mas eu não quero entrar muito no aspecto histórico basicamente dessas leis, tá? Eu só quero, então, trabalhar um pouco o que elas falam, tá? Então, é uma espécie de um resuminho. Bom, vamos iniciar, então, pela primeira lei, tá? Depois eu vou para 0, tá? Então, lei 1. O que a lei 1 fala? Ela fala do seguinte fato, que quando você tem um sistema que ele desenvolve trabalho, o que acontece? Você tem o aumento de energia. Né? Então, por exemplo, se a gente parar para pensar, se eu tenho dois objetos que eles interagem, por exemplo, raspando no outro, né? Você vai ter o que ali? Você tem um processo de atrito. O que acontece nesse sistema? Você tem o aquecimento. Então, todo sistema que surge trabalho, ou seja, todo sistema que tem trabalho envolvido, há o aquecimento do meio. Então, sempre lembrar que se há aquecimento, aquecimento está relacionado com temperatura, e temperatura é o quê? Temperatura é uma escala, né, que mede o quê? Mede a quantidade de frequências que uma molécula está vibrando, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em escala Celsius, né? Então a gente consegue perceber que a 25 graus Celsius a gente tem as moléculas vibrando numa frequência que é normal para a gente, né? Só que se for a 50 graus Celsius, né? Se você colocar, por exemplo, a mão em cima de uma chapa de 50 graus Celsius, sei lá, o capô de um carro que ficou no sol, você vai perceber que você vai sentir um calor bastante alto, você pode acabar se machucando, por quê? Porque aquele calor que se encontra naquela chapa, ele vai começar a fornecer energia para vibrar as moléculas que se encontram na sua mão. E, consequentemente, então, essas moléculas elas saem de um nível de energia específico e começam a passar para outro nível de energia, o que pode levar mais para frente, por exemplo, uma lesão na pele, né? Uma vez que você acaba tendo a pele sendo queimada, tá? E o que isso tem a ver? Isso tem a ver já com a segunda lei da termodinâmica, né? A segunda lei da termodinâmica, ela fala o seguinte, que quando nós temos um sistema aquecido, ele pode se tornar mais frio e isso auxilia na geração de trabalho. Então, por exemplo, se nós temos um sistema que ele aquece e ele esfria, a possibilidade dele gerar trabalho é grande, né? Então, por exemplo, quando nós falamos de um sistema como o gelo, por exemplo, um cubo de gelo, né? Quando ele está resfriado, né? Você vê que o sistema é sólido. Mas conforme você tem o aquecimento do sistema, o que acontece com o gelo? Ele começa a derreter. Então você começa a fornecer o que? Energia para o gelo e a energia faz com que aquelas moléculas se movam, né? E elas começam então a ter o que ali? Começam a ter uma cinética maior. Elas começam a se chocar e dessa forma você tem a movimentação das moléculas que levam para o estado aquoso, o estado líquido especificamente na água, né? Então leva para esse estado físico, né? Então você tem ali uma movimentação, você tem ali o que? Você tem um trabalho sendo feito, né? Um exemplo disso é com os balões. Os balões são um instrumento, uma ferramenta, a gente pode dizer até um motor, se a gente parar para pensar, né? Que é o seguinte, quando nós temos o ar, e nós aquecemos o ar, o que acontece com o ar? Ele expande de tamanho, né? Ele acaba ocupando mais espaço, ele ocupa mais volume, né? Isso faz então o quê? Faz com que o balão acabe subindo, né? Por quê? Porque aquele ar quente, né? Ele fica menos denso, né? E isso faz então com que ele comece a subir, né? E então ele produz esse movimento, né? Ele produz esse trabalho, né? Ele começa a se deslocar, né? Quando você quer que o sistema comece a vir para o solo, você começa a diminuir a quantidade de energia que você fornece para o sistema. Consequentemente, então, ele vai começar a descer. Tá? Mas o que isso tem a ver? Né? Tem a ver com o processo da seguinte forma. Se nós tivéssemos um equipamento onde utilizássemos, por exemplo, um fluido, né? Então, quando você aquece esse fluido, você faz com que ele expanda e ele, então, empurre um pistão, por exemplo. Quando ele esfriar,
ele vai ocupar menos espaço, esse pistão vai descer, né? O que isso aí lembra? Lembra um motor. Então, um motor ele trabalha de que forma? Aquecendo e esfriando, aquecendo e esfriando, aquecendo e esfriando, né? Obviamente, o escapamento do motor de carro, por exemplo, ele tem relação com o quê? Liberação do gás para diminuir a pressão do sistema, né? Obviamente. Mas ele trabalha dessa forma, então ele aquece e aquece e esfria, né? Então você tem um processo onde você pode ter o quê? Explosões, né? Então nossos automóveis, eles se movem de que forma? Através de explosão de um gás, né? O que é uma explosão? Explosão é uma expansão muito rápida de um gás a uma temperatura muito alta. Então, para você gerar esse trabalho, você precisa desse gás numa temperatura alta, que ele se expande, empurre o pistão, né? E logo em seguida ele se resfrie, né? Ele acaba se resfriando para que o pistão volte para a posição inicial. Por quê? Porque quando ele se resfria, ele diminui seu volume, né? Então você faz esse processo e o motor acaba fazendo o seu trabalho. Então você necessita ter um processo onde você aquece e esfria, aquece e esfria. Então essa é a ideia da segunda lei da termodinâmica. A lei zero, a gente pode começar a falar dela agora. Ah, mas por que antes da terceira lei? Porque a terceira lei ela é um pouco difícil da gente ver na prática, tá? Mas a lei zero, ela é o quê? A lei zero, ela diz da seguinte forma: se você tem três objetos, vamos dizer um objeto A, B e C, tá? E eles têm temperaturas diferentes, né? Vamos dizer que o primeiro objeto, o objeto A, ele tem temperatura de 50 graus, o objeto B tem a temperatura de 25 graus e o objeto C, ele tem a temperatura de menos 50 graus, né? Quando você coloca esses objetos dentro de um sistema fechado, você vai observar o quê? Que eles vão trocar energia entre si, né? Então, nem necessariamente você precisa encostar eles, né? Você não precisa fazer com que eles se encostem, né, um no outro. Você vai observar que existe essa troca de energia, né? E dessa forma, então, o objeto mais frio, ele vai acabar fazendo o que? Ele vai acabar absorvendo energia, né? Então, as moléculas dele, sempre lembram disso, vão começar a vibrar mais, né? Então, ele estava resfriado, né? Congelado, elas vão começar agora a vibrar, né? Até que você encontre um sistema onde todas as moléculas dos três objetos estejam vibrando com a mesma frequência, né? Ou seja, a temperatura se igualou para os três objetos, né? Então, a lei zero da termodinâmica diz isso. Quando você tem três objetos dentro de um sistema e a temperatura é diferente entre eles, vai haver um momento onde todas essas temperaturas vão se igualar. Ou seja, você vai ter o mesmo nível de vibração de todas as moléculas que compõem, das moléculas e átomos, né, que compõem aqueles objetos. Então, a gente sabe que a lei zero tem a relação de troca de energia, né, vai se igualar tudo, né? A lei primeira, né, ela diz que para haver trabalho há a necessidade de fornecimento de energia e também o fato de que você vai haver o aquecimento, né? Então todo o trabalho ele vai liberar energia na forma de calor. A segunda lei, ela fala que o trabalho ele está relacionado com o processo de convecção, né? Então você tem o que ali? Você tem um processo onde você aumenta a temperatura e baixa, aumenta e baixa, aumenta e baixa. Você faz um ciclo, né, de troca de energia. E a lei terceira da termodinâmica, ela, como eu disse, ela é uma das mais complexas da gente entender porque não é fácil demonstrá-la, né? Aqui a gente pode, por exemplo, falar de um sisteminha onde você tem troca de calor. A gente falou, por exemplo, de um sisteminha onde você consegue fazer um processo de convecção, como um balão, por exemplo, né? Mas a terceira lei, ela se relaciona com o zero absoluto, né? E isso daí é bastante complicado de você chegar nessa temperatura, né? No zero absoluto, né? E o que é o zero absoluto? O zero absoluto corresponde ao momento, né, onde todas essas moléculas que estavam vibrando, como eu disse, tem uma determinada temperatura, elas param de vibrar. Então, é a única temperatura no universo que faz com que as moléculas se estagnem, as moléculas se congelam, elas param de vibrar, né? E, obviamente, isso daí a gente não consegue fazer muito bem em laboratório, a gente consegue se aproximar disso, mas a gente necessita de equipamentos assim que
trabalham com temperaturas, né, muito baixas, né, tem que aguentar trabalhar com temperaturas muito baixas, né, mas ao mesmo tempo tem que aguentar trabalhar com pressões muito baixas, né, então você tem que estar quase no vácuo para conseguir fazer isso, né. Por quê? Porque se você tem moléculas de gás naquele sistema onde você está removendo o gás lá de dentro, elas vão acabar em algum momento se chocando com a parede, né? Se elas se chocam com uma parede, vou dar um exemplo para vocês, talvez esse seja um dos exemplos mais fáceis de a gente conseguir entender, tá? Imagine que você tem uma bolinha de ping-pong, você quica ela no chão. Se você pegar um termômetro e medir a temperatura de onde ela bateu, se esse termômetro for sensível o suficiente, você vai ver que ali aumentou a temperatura, né? O simples fato de alguma coisa liberar som, você tem ali o aumento da temperatura. Por quê? Porque se está liberando som, você tem o sistema vibrando, e se ele está vibrando, você tem o aumento da temperatura, porque as moléculas estão se chocando uma na outra, né? Então ali naquele sistema, o simples fato de existir talvez uma única molécula que ela possa se chocar com as paredes, você tem o aumento da temperatura. Então é muito difícil chegar no zero absoluto. Mas a terceira lei, então, ela se caracteriza pelo zero absoluto, né? Então é um sistema onde você teria a temperatura mais baixa possível do universo e que ali então o sistema se congela. Então esse aqui é um resumo muito rápido das 3 leis da termodinâmica. Mais para frente eu quero trazer uma explicação para cada lei específica, né? Mas isso aqui vai ser então a nossa introdução. Espero que você tenha aprendido algo novo nesse vídeo, que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like, comenta aqui embaixo se você gostou, compartilha com outras pessoas, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e já toca lá no sininho para você sempre receber as novas informações, novos vídeos aqui do nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.